A gente vai voltar a falar com relação a essa, como que eu vou dizer, dependência que as mulheres têm, e eu vou citar ainda com relação, que não sai muito do foco, que é com relação ao feminicídio, que eles crescem, né, mesmo com a lei, porque querendo ou não, o agressor, ele fica impune, e é essa impunidade que às vezes a gente vê e que cansa, a impunidade cansa. Né, Michele? O que você tem a dizer com relação a isso? Até eu trouxe alguns dados, eu não sei se ajudaria, né? Só em 2021 foram registrados 212 casos no Paraná de feminicídio e 28 mil casos de violência doméstica e familiar. Em 2022 foram 282 casos de feminicídios e 38 mil casos de violência contra a mulher. Só nesse ano, nós já tivemos 54 casos de feminicídio no estado do Paraná e mais de 6.100 casos de violência contra a mulher. Esse ano a gente está no mês 3 ainda, no mês não 3 temos nem ainda, 3 meses. O que eu acho que realmente a gente precisa ter essa mudança, né? A gente fala tanto da lei, fala tanto da punição, e mesmo assim a gente tem visto muitos casos de violência contra a mulher. Talvez também porque esses casos hoje têm chego mais ao conhecimento das autoridades, também isso é um outro vértice da questão. E eu queria até aproveitar o momento, Kelly, para destacar uma coisa. A violência contra a mulher não é só a violência física, que é aquela que deixa agressão. É a violência psicológica, a violência moral, que acontece muito, né? A mulher quer se separar, o homem começa a denegrir a imagem da mulher. Acho que primeira coisa que é feita, né? A doutora Thalita deve saber melhor do que eu. Acabar com a moral da mulher. A violência sexual, a violência patrimonial, que também é visto muito. Todos esses são casos de violência contra a mulher. Agora, Thalita, então eu vou perguntar para você, por que o homem se acha dono da mulher? Porque ele foi ensinado que ele é dono da mulher. Isso é ancestral. Ele foi ensinado que a mulher é uma coisa, e como coisa ela é um objeto como outro da casa. Ele tem direito sobre a nossa vida, né? Ele foi ensinado assim, que ele tem direito sobre a nossa vida, nossa saúde, e dispõe da gente. Por isso que muitos homens têm na cabeça que quando nós envelhecemos eles devem trocar. Por que não trocar um objeto, né, um carro velho por um carro novo? Um modelo mais atualizado. Mas tem mas não cortando, mas às vezes a pessoa não quer trocar. Ela elimina. Né? Às vezes ela elimina, isso exatamente. A gente entra no femicídio. Mas os casos de violência também aumentaram, como a Michele estava falando, não só porque é mais divulgado, mas também porque as mulheres, de posse do conhecimento dos direitos que têm, começaram a enfrentar mais os homens. Na época das nossas avós e bisavós, nenhuma mulher levantava a voz para o homem, nenhuma mulher falava, então vem, bate mesmo, vamos ver o que vai acontecer. Minha avó levantava, hein? Então, mas era muito raro. Sua avó era rara. Era muito raro, né? Posso fazer uma pergunta? Hoje em dia isso é muito mais comum. Então, diante dessa informação que está um pouco mais disseminada, falta muito, mas já está muito melhor, esse cenário está ficando cada vez mais agressivo. Só que esse é um efeito colateral do conhecimento, não tem outro jeito. Então, a gente precisa informar cada vez mais que a sequela vem, só que a gente tem que tomar atitude, senão não rompe o ciclo. Não tem como. Então, a mulher precisa saber que se ela não tem rede de apoio na própria família, o que é muito comum, porque tem muitas famílias que dizem claramente que não vão apoiar um divórcio, não vão apoiar uma retirada do lar, não vão apoiar nada. Não, filha, você tem que aguentar, como a Cláudia falou. Então, se ela não tem isso na família, ela tem que procurar a rede de apoio da sociedade civil organizada, da justiça, tudo isso. Sabe? Porque até mesmo para a mídia ela tem que ir. Muitas vezes isso resolve. Na verdade, às vezes ela vai para a mídia e não vai para os meios de segurança. Quantos casos nós conhecemos de mulheres que só conseguiram algum resultado depois de colocar a boca no trombone, como se dizia. Luísa Brunet. A própria Mariana Ferrer, lá em Santa Catarina, e assim por diante. Então, nós temos que buscar os mecanismos que nós tivermos. O importante é não ficar calada dentro de casa sofrendo sozinha. Thalita, eu só gostaria de fazer um adendo, que assim, o fato deles terem sido ensinados dessa forma, a serem donos dos nossos corpos, a se acharem donos, não justifica o comportamento violento. Não, de forma alguma. Né? Então, essa falha de caráter não é justificável. A culpa é do violento, não da vítima. Porque o que acontece muito é culpabilizar o comportamento da vítima. Nós nunca podemos perder de vista de que ela é a vítima. Né? Quando a gente fala do machismo, assim, em geral,
dá a impressão que todos os Não, homens, não né? são. Mas não são. Não. Tem homens maravilhosos, né? Sim. Gente, mas vocês não acham que é falha da lei? Porque a lei trata muito bem o malfeitor, o bandido, o criminoso. Não, O cara, Luciana, não gente, nem concordo com ordenamento você. jurídico ele não vai, é gente. Não, problema, vai é o sim. cumprimento. Ele recebe um papel e rasga aquele papel e mata a mulher do mesmo jeito. Não é bem assim. A mulher denuncia 10, 15 vezes A e é nossa morta do mesmo legislação, jeito. para você ter uma ideia, a nossa legislação ela é considerada a terceira melhor do mundo. É. Então Na nós somos proteção à mulher, exemplo né? Mas da por que proteção à mulher. tanto feminicídio Isso, assim se é nessa tão área. boa? Aí que tá. O problema é que muitas coisas Cumprimento, fogem do impunidade. controle. Agora, sem essa legislação, quantos mais não haveriam? E Entende? É que a gente está colocando luzes só num lado da questão. Tem o outro lado também. Muitas coisas são prevenidas. E a própria lei determina, né, que você tem que ter políticas públicas para Exatamente. trabalhar a prevenção também. exato. Então, hoje nós É. temos que trabalhar com o quê? Com os nossos filhos, talvez com os seja essa nossos falta, política netos, né? pública. Nas escolas, a forma como você educa Isso falta bem mais. o menino, né, o filho homem dentro de casa. Acho que isso é o que a gente também tem que trabalhar. A prevenção, né, nessas situações de violência contra A a maior mulher. falha não é na ponta, lá onde a bomba já explodiu. Lá a legislação funciona. E no estado do Paraná, até com bastante louvável o esforço. Comparado com outros estados, nós temos um status quo muito bom. Né? Posso falar porque advogo em outros estados da federação. E aqui a gente tem um cenário maravilhoso. Né? Ainda não está muito longe do ideal, né? Está longe do ideal, mas é muito bom. Em outros estados é muito pior.